Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este necessaire do bebê para fralda, lenço umedecido e pomada. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupanitius. A peça deste vídeo é uma peça bem pedida há muito tempo, que eu tava devendo e missão dada é missão cumprida neste canal. É este necessaire do bebê. Tem 3 bolsos diferentes para lenço umedecido, fralda e pomada, então fica tudo separadinho, tudo organizadinho. E a ideia principal desta peça é dela ser prática. Ela é pequena, não faz muito volume, não ocupa muito espaço dentro da mala maternidade, da mochila ou da bolsa do bebê, mas ela pode ser usada separadamente como uma bolsinha. Então ela tem essa alça de mão super prática que dá para dar aquela escapadinha num banheiro, quando a gente faz os passeios, as viagens, para poder trocar o bebê. Mas se você quer que eu faça um modelo de necessaire do bebê com mais detalhes, mais completo, de repente um conjunto com alguma outra coisa, deixa a sua opinião nos comentários. Pode ser que eu faça outro vídeo com outra peça. Bora lá ver então como que eu fiz este necessaire do bebê. Materiais utilizados. Para o bolso porta-lenço umedecido, 25 por 23 centímetros 2 vezes no tecido estampado. 11 centímetros e meio por 23 centímetros na manta R2. Um conjunto de botão plástico de pressão, botão tic-tac. 3 centímetros do lado áspero do velcro. 7 centímetros do lado macio do velcro. Eu tô usando o velcro estreito, mas é porque o meu velcro largo acabou. O ideal para essa peça é o velcro largo. Para o debrum do bolso, porta-lenço umedecido. 25 por 4 centímetros no tecido de poá. Para o fundo do bolso, porta-lenço umedecido, 25 por 36 centímetros no tecido de poá. Para o bolso porta-fralda, 25 por 71 centímetros no tecido de poá. Mas, mais para frente no vídeo, eu vou mostrar como você vai conferir essa medida. Um conjunto de botão plástico de pressão. Para o bolso porta-pomada, 15 por 35 centímetros no tecido de poá. Para a parte de trás, 25 por 37 centímetros e meio no tecido estampado e na manta R2. Para alça de mão, 25 por 8 centímetros no tecido de poá. Passo a passo. Eu vou começar com o bolso porta-lenço umedecido. Eu preciso fazer o molde da abertura da tampa, que vai variar dependendo da marca. O tamanho ideal é um pouco menor que a tampa, que é exatamente esse papel que tem o logotipo da marca. Se no pacote de lenço umedecido que você está usando não tem isso, você pode fazer o molde um pouquinho menor que a tampa. Para fazer o molde, eu vou usar o plástico cristal e vou traçar no contorno desse rótulo. Corto por fora da linha. Dobro ao meio para marcar as metades, tanto no lado menor quanto no lado maior. E o molde ficou assim. Esta é a manta do bolso porta-lenço umedecido. Na manta, eu vou posicionar o molde, então eu preciso fazer umas marcações. Marquei a metade nos 2 lados menores e nos lados maiores. Aqui, eu tracei uma linha unindo as marcações da metade. Já aqui, eu não ligo nas metades, eu desenhei uma linha 1 centímetro para baixo da metade. A parte de cima do bolso, então, vai ficar maior que a parte de baixo. Centralizo o molde com as marcações. Tem que alinhar todas as marcações. Traço a linha do molde. Num dos tecidos estampados, que tem 25 centímetros de largura por 23 centímetros de altura, eu dobro ao meio. Alinho essa metade na manta com a metade do tecido. Vou fazer uma costura de segurança para prender a manta. Eu estou usando ponto zigue-zague. Ficou assim.
Posiciono o outro tecido direito com direito, alinhando as bordas. Vou costurar sobre a linha do molde. Para enxergar bem a linha do molde, eu vou usar o calcador para pet appliqué. E eu diminuo o comprimento do ponto na máquina para deixar a costura bem reforçada. Costurei. Vou cortar a parte de dentro do molde. Eu corto perto da costura com a tesoura de picote. Se você não tem tesoura de picote, não esqueça de cortar com a tesoura comum e fazer piques perto da costura. Viro os tecidos para o direito. Ajeito bem os tecidos na costura. Vou fazer um pesponto em volta da abertura e uma costura de segurança unindo os tecidos. Ficou assim. Marque a metade, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Lembra que a parte de cima é maior que a parte de baixo, não vai confundir. Na parte de cima, eu vou marcar a posição do velcro. Da borda de cima, eu marquei 2,5 cm e centralizo o velcro. Vou costurar o velcro com ponto zigue-zague em toda a volta. Ficou assim. Envolvo a manta com o tecido. Vou fazer um pesponto perto das duas bordas dobradas. Ficou assim. Na borda de cima, eu vou costurar o debrum. Eu fiz uma marcação da margem de costura de 1 centímetro. Vou costurar sobre a linha. Ficou assim. Tombo o debrum para o direito. Dobra a borda do debrum e alinho com a costura. Vou fazer um pesponto perto da costura. Costurei. Como eu cortei o debrum maior que a medida, agora eu corto a sobra. Vou colocar o botão plástico de pressão no meio da frente do bolso, na metade do espaço entre o debrum e o velcro. Vou colocar o lado macho do botão, o acabamento para fora e o fecho para dentro. Ficou assim.
Tô com o fundo do bolso porta-lenço umedecido. A partir da borda de baixo, eu marquei 10 centímetros. E marco também a metade. Alinho metade com metade nessa marcação de 10 centímetros. Aperto o botão no tecido e eu vou deixar marcada a posição do botão, mas eu só vou colocar o botão daqui a pouco. Prendo o bolso na parte de baixo e nas laterais. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Na parte de baixo, eu acomodo o tecido das dobras do bolso. Costurei. Na parte de baixo, eu dobro o tecido do fundo do bolso, envolvendo o bolso. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Tombo o tecido para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou fazer a alça de mão. Dobro o tecido como se fosse viés. Encontro as bordas no meio e depois eu dobro de novo. Vou fazer um pesponto nos dois lados maiores. Ficou assim. Marquei 5 centímetros nas duas pontas. Nessa marcação que eu vou costurar, só que não agora, lá no final do vídeo. Tô com a parte externa. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Da borda de cima, eu marquei 11 centímetros. Posiciona a alça da marcação para baixo. Por enquanto, eu só vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Prendo a alça para ela não sair do lugar e não ficar torta quando eu for fechar a peça. Vou costurar a parte externa com o bolso porta-lenço umedecido. Alinho pelas bordas de baixo, direito com direito. Vou costurar com 0,75 centímetro de margem de costura. Costurei. Agora, uma dica importante. Depois de ficar com essa parte costurada, você precisa conferir a medida final, porque vai depender da margem de costura que você foi costurando. Na minha peça, deu 71 centímetros, e daí é essa mesma medida que eu cortei o bolso porta-fralda.
Então, meça aí na sua peça e corte o tecido do bolso porta-fralda na mesma medida. Vou fazer o bolsinho interno para colocar a pomada. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar na lateral, embaixo, e aqui eu vou deixar uns 2 dedos para a técnica de abertura, e na outra lateral. Costurei. Corta as pontinhas. Vinco os tecidos na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Ajeito os tecidos na abertura. Vou passar a ferro. Ficou assim. Eu passei um pouquinho de cola para tecido para facilitar o acabamento da abertura. Dobro ao meio para marcar a metade. No tecido do bolso porta-fralda, eu também marquei a metade. Da borda de cima, eu marquei 33 centímetros. Posiciono o fundo do bolso, alinhando com a marcação e centralizando as metades. Vou costurar nestes 3 lados. E essa costura já vai fechar a abertura. Ficou assim. Na borda de cima, eu vou marcar a posição do velcro, o lado macio. Da borda de cima, eu marquei 2,5 cm. E centralizo o velcro assim. Como opcional, você pode colocar um pedacinho de manta pelo avesso para reforçar o tecido. Vou costurar o velcro com ponto zigue-zague em toda a volta. Ficou assim. Vou cortar a sobra de manta. Cuidado, só para não cortar o tecido. Bora montar o nécessaire. O lado que tem a alça de mão fica do mesmo lado do velcro. O lado do bolso porta-lenço umedecido não tem nada no forro. O fundo do bolso tá aqui e a abertura tá aqui. Primeiro eu vou costurar só nessa borda. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar só aqui. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Dobro bem na costura. Vou fazer um pesponto aqui. Costurei. Marquei a posição do botão do bolso porta-fralda, no meio desse espaço. Vou colocar também o botão que a gente tinha deixado marcado.
ficou assim. Agora eu vou fazer as dobras do necessaire. Neste primeiro tecido rosa, entre a parte externa e o bolso porta-lenço umedecido, eu dobro ao meio, alinhando bem, costura com costura. Agora eu dobro o tecido rosa, alinhando as pontas soltas. Eu vou costurar essas partes de baixo separadas. Aqui no forro, eu vou deixar uns 4 dedos para a técnica de abertura. Por enquanto tá assim, tudo costurado separado e no forro eu deixei uma abertura. Neste lado da parte externa, eu vou dobrar o tecido rosa acompanhando esta borda com a manta. Onde só tem o tecido rosa, eu acompanho a primeira dobra. Posso até deixar um pouquinho mais curto, porque assim o forro acomoda melhor dentro da peça. Vou costurar para prender todas essas dobras. Eu vou costurar também a parte de cima, a parte da tampa. Mais ou menos uns 3 dedos para baixo da boca do bolso, eu começo costurando tudo junto. Neste lado, eu posso até costurar tudo junto até o fim, porque assim o forro vai ficar preso na parte externa e quando tirar a fralda não corre o risco de puxar o forro junto. Escreva nos comentários. E a fralda tá cheia? Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a frase secreta. Costurei. Corta as pontinhas. Vinca os tecidos na abertura.
descosturo. Na parte da tampa, eu vou arredondar os cantinhos. Estou usando uma tampa de Nescau que tem 10,25 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado. Vou costurar sobre a linha. Estou usando o calcador Papete Appliqué para enxergar bem a linha e eu vou diminuir o comprimento do ponto para deixar a costura bem reforçada. Costurei. Corta a sobra de tecido em manta com uma tesoura de picote perto da costura. Pela abertura, viro para o direito. Quando você virar, veja se a ordem dos bolsos está certa. Pode ser que o bolso do lenço umedecido ficou virado para trás, ou o bolso porta-fralda também virado para trás. Então, antes de achar que deu tudo errado, veja se os bolsos estão certos, parte externa para fora e forro para dentro. Aqui a gente tem duas opções. Esse botão vai fechar aqui atrás. Se você não quiser que o acabamento do botão apareça na parte externa, então coloque o botão só no tecido de forro pela abertura. Eu não gosto de colocar o botão só no tecido, eu acho que corre o risco de rasgar o tecido de tanto abrir e fechar o botão. Então, a segunda opção é colocar o botão pegando o forro e a parte externa. Veja qual opção que você gosta mais. Já que eu vou colocar o botão só no final, então agora eu posso fechar a abertura. Ajeito os tecidos e vou costurar a máquina. Ficou assim. Viro para o direito. Vou fazer um pesponto na tampa. Ficou assim. Vou costurar a alça nas marcações que a gente tinha feito lá atrás. Só cuidado para não costurar a boca do necessaire junto. Ficou assim. Vou colocar o botão do bolso porta-fralda. Aperto o botão macho e onde marcar eu coloco o lado fêmea. Ficou assim. Como opcional, eu vou fazer um pesponto para fazer a dobra do tecido rosa. Esse pesponto vai deixar o necessaire mais certinho. Mesmo colocando bastante coisa no necessaire, vai segurar os tecidos no lugar. Ficou assim.
E aqui a minha sugestão de uso. O bolso porta-lenço umedecido. Dá uma ajeitadinha para passar a tampa pela abertura. O bolso porta-fralda. E o bolso porta-pomada. O velcro ajusta a tampa, se tem mais ou menos coisa dentro do necessaire. Uma peça super prática e útil. E aí, gostou deste modelo? Tem alguma outra ideia? Como que você imagina o necessaire do bebê perfeito? Descreve para mim nos comentários que eu vou amar saber. Confere se curtiu o vídeo e se está inscrito no canal. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.